Olá, boa tarde a todos. Então, nesse seminário eu vou falar sobre um estudo termodinâmico do tratamento de inclusões com cálcio, essa técnica tão importante para o processo produtivo de aciaria. Comentar o que são inclusões não metálicas, por que o tratamento de inclusões ele é tão importante, escrever o fluxo processo de aciaria para a gente se localizar, explicar como que são geradas inclusões e a importância do tratamento com cálcio. Bom, as inclusões não metálicas elas são partículas que ficam aprisionadas na matriz metálica do aço, né? Então aqui a gente está vendo uma micrografia que mostra uma inclusão, né? E essas setinhas aqui, essas estrias, elas são exatamente como a gente visualiza numa fratura de um componente, né? Que ela se deu, que ela foi originada a partir dessa inclusão. A gente pode falar que as inclusões elas são impurezas, né? Mas elas não são exatamente evitáveis, né? Elas são da natureza do processo de fabricação do aço e a gente pode atuar para tentar reduzir o tamanho ou a quantidade e daí sim minimizar o efeito no produto final. Elas são classificadas basicamente de duas formas, né? Como endógenas, ou seja, vieram das reações químicas do processo de fabricação, ou exógenas, que vieram da relação do aço com os componentes que tem no processo de aciaria, né? Então, da relação do aço com a panela, da relação do aço com o distribuidor, da relação do aço com o pó de cobertura, que fez com que esses insumos fossem arrastados para dentro do aço. E as inclusões elas podem ser óxidos, sulfetos, oxisulfetos, carbetos, nitretos, carbonitretos. Tem diferentes tipos, né? Inclusive alguns deles, como os nitretos, a gente adiciona de forma intencional, né? No aço, por exemplo, para fazer controle do tamanho de grão. As inclusões endógenas, né, na sua grande maior parte, né, elas são decorrentes do processo natural de ajuste de composição química do aço, né? Então, quando a gente vai lá e adiciona o manganês para ajustar a faixa de manganês, a gente está naturalmente formando o MnO, né? Parte do manganês vai estar dissolvido no aço, parte vai estar formando o MnO. Adiciona o silício, a gente vai formar a sílica, né? De novo, parte em solução, parte formando o composto. E quando adiciona o alumínio, que é em geral um dos desoxidantes, né, escolhidos preferencialmente para produzir aços especiais, quando a gente quer atingir níveis de oxigênio muito baixo, né, e aí o porquê a gente escolhe ele, né, já fazendo o link aqui com o diagrama de Ellingham, é porque ele é uma das reações, né, um dos óxidos mais estáveis, né, com energia livre de Gibbs, né, mais negativa, né, nas diferentes temperaturas, né, mas aqui nas temperaturas de fabricação do aço, né, tem um ΔG bastante negativo, e aí esse óxido, então ele tem um poder de desoxidação muito elevado e é bastante estável, né, depois de adicionar a gente vai permanecer, né, como alumina no aço por conta da estabilidade dele. Inclusões exógenas, né, aqui mostrando a figura de um distribuidor no lingotamento contínuo, né, e a gente pode ver aqui, por exemplo, o pó de cobertura do distribuidor, ele pode ser arrastado para dentro do aço, o próprio refratário, o tubo longo, ou o pó de molde, o pó de cobertura no molde. Aqui a gente vê uma imagem de uma simulação em água, né, no modelo físico, e a querosene aqui imitando o pó de cobertura sendo emulsificado, sendo arrastado para dentro do aço. E por que é importante, né, o tratamento com inclusões? Né? Por exemplo, porque as inclusões elas reduzem a vida em fadiga dos materiais. Né? Essa aqui é uma das literaturas que traz a relação da dureza com a vida em fadiga dos componentes, e o autor consegue calcular o quanto que o tamanho de uma inclusão, aqui sendo representado pela área, né, pode acabar atuando para reduzir o limite de vida em fadiga do componente. Aqui um outro autor que traz o impacto dos elementos de segunda fase, entre eles os óxidos, né, as inclusões, reduzindo a dutilidade total do componente.
E olhando já para dentro do processo produtivo, né, no processo de aciaria, né, isso aqui é uma válvula submersa que foi quebrada ao meio para mostrar que lá no centro tem as inclusões obstruindo a válvula, né? Isso aqui é a foto de um clogging, né, ocorrido, né? Fato real, mostrando que uma corrida com inclusões não tratadas pode gerar esse impacto de parar o processo produtivo e, mais do que isso, depois a gente vai ter que sucatar esse material, né, gerando um aumento de custo de produção do aço. Aqui de forma mais esquemática, né, mostrando como isso acontece. Então as primeiras inclusões são aderidas na parede da válvula submersa e a partir dela elas começam a crescer rapidamente, né? Acontece um processo que a gente chama de build-up, de crescimento dessas inclusões. Aqui a gente pode ver um vídeo em escala de laboratório que mostra que depois da primeira inclusão de alumina formada, as outras inclusões começam a crescer exponencialmente a partir dela, né, mostrando como é rápido esse processo. Aqui uma carta gráfica clássica de aciaria, onde a gente pode ver o tampão, que é quem controla, né, o fluxo de aço que vai do distribuidor para o molde. Então ele controla descendo ou subindo para passar mais ou menos fluxo. E aí, numa corrida em que está acontecendo clogging, a válvula está sendo obstruída, o tampão ele tenta subir para compensar e mandar mais aço rapidamente, vai tentando subir até o momento que a corrida é interrompida, porque não é suficiente, né? O clogging ele acontece e não tem mais como ficar tentando mandar mais aço, né? A gente vê o efeito danoso que isso causa no nível do aço no molde, né? Que oscila de forma abrupta, né? Então nessa corrida, além das inclusões de alumina que foram para dentro do produto, o pó de molde, por conta dessa turbulência, também foi arrastado, então essa corrida não vai poder ser aplicada. Aqui falando como que funciona um processo produtivo de aciaria para a gente se localizar onde é que as inclusões vão ser geradas, né? Aqui o fluxo da aciaria de Pinda. O cestão ele é confeccionado com a sucata que vai ser consumida naquela corrida. Essa sucata ela é fundida no forno elétrico a arco, que vai ajustar a temperatura, oxigênio, fósforo e carbono, vazar a corrida para uma panela de aço líquido. Essa panela vai ser transportada para o forno-panela, que vai fazer o processo de forno-panela, de aquecimento e ajuste de composição, vai passar pelo vácuo e depois disso vai estar pronto para ser enviada para o lingotamento ou com lingotamento convencional, que vai dar origem ao lingote, ou lingotamento contínuo, que vai dar origem ao tarugo. E o foco da nossa discussão vai estar especialmente nesses dois momentos aqui, o vazamento do aço, né, para o panela, ou o ajuste da composição química do aço, porque é nesses momentos em que acontece a desoxidação do aço, em especial pelo alumínio, então vai gerar as inclusões de alumina, ou lá no final, após o vácuo, quando a gente faz a injeção do alumínio em fio para fazer o ajuste fino da composição química do aço, né, quando um cliente exige essa adição de alumínio para poder fazer um controle de tamanho de grão, a gente está gerando inclusões de alumina e se nada for feito, essas inclusões vão ir para o produto final. Aí já mostrando um pouquinho mais no detalhe, né, por que essas inclusões são tão deletérias, né? Bom, a gente já falou do quão estáveis são esses óxidos, né? Então olhamos aqui no diagrama online, né, a gente vê que a energia livre de Gibbs dele é bem elevada mesmo, né, menos 694 kJ por mol. E essas inclusões elas têm esse formato aqui de árvore, né, ou de dendritas, né, que faz com que elas consigam se aderir facilmente a qualquer elemento sólido, né, e também apresentem, né, uma descontinuidade bem ruim dentro do aço, né, e a temperatura de fusão dela é muito elevada, 2000 graus Celsius. Então, ela é sólida na temperatura de trabalho. A gente também pode calcular, né, essa energia livre de Gibbs a partir, né, das tabelas das reações, né? Então, pegando aqui a tabela de ΔG padrão para a reação da alumina, depois no final, é claro, a gente precisa inverter a reação, porque ela está no sentido da decomposição, mas usando os dados fornecidos pela tabela para essa temperatura de trabalho, a gente consegue chegar no valor aqui de menos 1000
kJ por mol aproximadamente. Né? Ele difere um pouquinho do que está lá no software do site, né? Mas para os dois a gente chega à mesma conclusão, que essa relação ela é espontânea, então, ou seja, esse óxido ele é muito estável e vai permanecer assim se nada for feito. Aqui calculando também a entalpia, né? A gente chega à conclusão que a reação é isotérmica, né? Então pelo menos isso, já que eu vou estar trazendo algo prejudicial, né, para o aço, pelo menos estou fornecendo energia. E aqui a explicação do porquê transformar a alumina com a adição de cálcio é tão relevante. Né? A gente forma um composto, um cálcio aluminato, que na temperatura de trabalho de aciaria ele é líquido, né? 1415 graus Celsius. Aqui olhando um diagrama binário, né, dessa relação do cálcio com a alumina. Né? Então quando a gente está mais ou menos com 50% em peso, eu consigo estar abaixo da linha de 1500 graus Celsius, ou seja, essa inclusão vai ser líquida na temperatura de trabalho. Mas por que então mudar de uma inclusão sólida para líquida é tão importante? Né? Porque a gente sabe que pela lei de Stokes, né, diferença de viscosidade, eu vou conseguir transportar essa partícula, né, e dependendo do tamanho dessa partícula, ela ganha mais velocidade aqui. Então uma inclusão de 60 micrômetros e uma de 10 micrômetros, né, como elas têm diferença de velocidade muito grandes, né? E já que a inclusão é líquida, o que acontece é que elas se chocam dentro da panela e vão crescendo. Então, quanto maior a inclusão é, mais velocidade ela ganha, mais fácil de flotar. Então, ainda com o auxílio da rinsagem por gás que é feita na panela, a gente consegue fazer com que elas se choquem rapidamente e sejam suspensas para serem incorporadas na escória. Mas, como avaliar a estabilidade dos compostos? Né? Antes a gente estava olhando a estabilidade, as reações de elementos puros, né? Que essa é a alimentação do diagrama de Heinecker. Mas o que a gente faz agora que a gente tem compostos? Né? Então a gente parte para os softwares termodinâmicos. Né? E, em geral, não vai ser só um composto. A gente vai ter outros compostos presentes na reação do aço. Mas, através do uso de software termodinâmicos, a gente pode conseguir de forma bastante assertiva descobrir o que vai acontecer nas diferentes condições de processo produtivo do aço. Então, esse autor aqui, que é o Rolapa, né, foi um dos pioneiros em mostrar esse tipo de visualização. Ele traz aqui para uma temperatura de 1550 graus e 100 ppm de enxofre, como que fica a janela de lingotabilidade, ou seja, a janela onde eu tenho inclusões líquidas para 40 ppm de oxigênio, para 20, para 10. Então, para um aço que tem 40 ppm de oxigênio, se eu trabalhar com 30 ppm de cálcio, eu vou ser bastante assertivo em ter inclusões líquidas, né, para qualquer quantidade aqui de alumínio. Né. A gente vê aqui também o efeito da temperatura, né, então 1520, 1550 e 1600, como que com o aumento da temperatura eu vou conseguindo ter inclusões líquidas mais facilmente. E existem outras formas de visualizar isso. A gente pode visualizar isso no diagrama ternário, né, porque geralmente são mais componentes que estão presentes. Né, então esse autor aqui traz corridas que tiveram má lingotabilidade ou clogging, né, como eles não tinham cálcio, né, só alumina e MgO, que é o nosso spinélio, né, e com adição de cálcio, como foi possível ter boa lingotabilidade. Aqui uma visualização do FactSage, né, que é esse software que dá a simulação termodinâmica, né? Então aqui quantidade de inclusões e aqui inclusões líquidas. Né? A partir aqui de uma determinada adição de cálcio eu consigo ter inclusões líquidas para esse aço. Né? Mas se eu subo de 10 para 15 ppm de oxigênio, eu passo a precisar de mais cálcio para poder atingir a janela de inclusões líquidas. Aqui uma outra visualização, né? Agora fixando esses elementos, deixando o oxigênio variando. Dá para ver que é nessa janela aqui que eu vou ter inclusões líquidas, né? Que se eu desoxido demais, eu formo CaS, e se eu vou colocando mais oxigênio, eu passo a formar espinélio. Tudo isso para que a gente possa chegar nesse resultado final, que é transformar inclusões sólidas de alumínio em cálcio-aluminatos e assim ter uma boa limpabilidade e uma melhor limpeza do aço no produto final. Obrigado. Essa foi uma forma bastante simples, né, mas de mostrar como o tratamento com cálcio está diretamente linkado com a termodinâmica.